Não, Eu acho muito legal essa questão, porque escancara o poder de aprimoramento do ser humano, né? É como se a gente fosse... É a metáfora é muito clichê, mas a gente é aquele bloco de mármore que vai ser esculpido ao longo da vida. E é o que você falou, não dá pra você esculpir um pedaço de mármore se você tiver medo de perder mármore. Vai ter que ter coisa que vai ter que cair, vai ter coisa que vai ter que ser... Tipo, beleza, você não vai numa vida se tornar um Galateia da vida, né? Ninguém aqui vai se aprimorar a ponto de se tornar Galateia. Mas é o processo de buscar esse aprimoramento, que é dolorido, né? O mármore não sente dor, mas imagina você ficar lá, é um processo. Mas isso é o que é bonito, né? Que é a ideia do que a gente não é estático. O ser humano que você é amanhã não é o mesmo que você é hoje, porque o que você viveu hoje vai impactar, seja positivamente, negativamente, aquilo está dentro de você, aquilo já faz parte. E essa metamorfose humana, ela é incrível, e a gente não pode achar que a mesma roupa que a gente usou ontem vai servir hoje, e que a gente vai ter que carregar essa roupa pelo resto da vida, porque não vai, né? Você tem que mudar, e as coisas mudam com você, não você tem que se adaptar àquilo do passado, né? É muito legal esse uma coisa conceito. que você falou também, diante desse cenário que a gente está discutindo, essa ideia do autoflagelo, né? Então, isso pode ser físico como emocional, né? Psíquico. Então, às vezes a gente pensa, não é só o se automutilar, mas o pior disso tudo é essa questão psíquica, né? Onde as pessoas elas vão entrando ali num labirinto e ela não vê saída. E de repente ela vai ficando doente, aí vem depressão, vem síndromes, adoecem, que vai somatizando tudo isso, né? E ela muitas vezes ela não dá chance para si próprio de compreender que nós erramos, né? Isso faz parte, infelizmente ou felizmente, da vida, mas há crescimento nessa dor também, há crescimento, a gente falou do luto, né? Há crescimento no luto, é uma leitura de mundo que a gente tem que começar a fazer com um pouco mais de clareza. Agora, aí voltamos, a gente já falou muito sobre educação aqui também, né? Então é um conjunto de coisas, né, Alex? É acesso, é educação, é formação, é acesso a essa pessoa se emancipar e começar a ter essa visão, né? E chegar também a profissionais, né? Tem pessoas que precisam de profissionais para poder se libertar disso, né? Nem sempre você consegue fazer isso sozinho. É difícil. Sim. Muitas vezes é muito difícil. Sim, porque se for de educação, né? Realmente, educação é central, né? Agora, e a educação de nós mesmos, e o autoconhecimento, né? É um processo que muitas vezes estamos começando agora, né? Então, como a Ana colocou muito bem, assusta no momento, é dolorido, mas com certeza dói muito mais ficar guardando essa mágoa, essa culpa dentro da gente, que o corpo, de alguma maneira, reverbera isso em sintomas e doenças. Sim. Então, encarar, né, o esmeril e o martelo, né, e se autolapidar é um processo de libertação de equilíbrio emocional. Então, esse livro ele vem com essa proposta, Marcelo, das pessoas fazerem, né, esse autocuidado, sabe? Começarem esse processo de liberação e libertação de culpas e de mágoas e começarem a perceber que é mais simples também do que as pessoas imaginam. Claro que dependendo do caso, da gravidade, é fundamental a intervenção, né, de profissionais. Mas o livro veio com essa proposta. Eu estou recebendo feedback das pessoas. Nossa, Alex, você conseguiu escrever de maneira simples, porque essa era a proposta, atingir o máximo de pessoas possíveis, né? E ser profundo ao mesmo tempo. Então eu estou muito feliz nessa questão. Aí respondendo aquela tua pergunta, né, sobre o autocuidado, então, por exemplo, esse é o ponto central, né, da culpa e da mágoa, né? Mas a gente ouve na clínica, muitas vezes as pessoas falam: ai, Alex, eu mando bem no perdão. É mesmo? Me conta mais sobre isso, né? E às vezes a pessoa fala assim: então, meu marido, me agrediu, bateu em mim e eu consegui perdoá-lo. No primeiro momento, ok, mas a gente começa a ver uma repetição de padrão, o domínio do medo, ou seja, um relacionamento abusivo. E às vezes as pessoas criaram uma crença, né, de que, peraí, perdoar quer dizer que é aceitar o abuso? Perdoar... né, ser conivente, né, com uma conivente, situação. Perfeito. É muito interessante, né? Algumas pessoas não perdoam para não ser isso. E algumas pessoas acham que estão perdoando e estão nesse contexto. Então, o livro vai mostrar que perdoar nesse contexto
primeiro é cuidar de si. E aí, neste capítulo, eu trago a mensagem, né, bíblica, da mensagem cristã de Jesus, né, quando perguntam para ele, mestre, qual é o maior mandamento? E aí ele vai falar, né, ame a Deus sobre todas as coisas. Mas eu acho incrível na linguagem, na linguística, que ele complementa, né? Aí ele fala, mas existe um segundo mandamento semelhante ao primeiro. Se ele falar só ame ao próximo, já seria incrível. Sim. Mas ame ao próximo como assim mesmo, né? Então, não tem como eu estar amando alguém, perdoando alguém, se eu não estou fazendo isso comigo. Então, quando nós estamos vivendo abusos, é hora da gente olhar para si e entender que perdoar é se proteger, é se preservar, é cuidar da autoestima, é aprender a falar não, chega, basta, eu não gostei. Mas para fazer isso, a gente tem que olhar para os nossos sentimentos. O que eu estou sentindo, né? Existe uma técnica nas terapias muito, muito importante chamada comunicação não violenta. Eu não trouxe no livro, porque é um tema à parte, mas que soma, né? No sentido da gente... A comunicação não violenta ela tem um ponto de vista central. Diz o seguinte, se eu sinto, é verdadeiro. Se eu sinto, ninguém pode julgar o que eu sinto, porque eu estou sentindo. Né? Aí vem o dito popular, né, que resume tudo, né? Só o dono do sapato sabe onde o calo aperta, né? É isso, então só a gente sabe o quanto dói, né? O Zeca Pagodinho tem uma música muito boa, que fala assim, só o dono da dor sabe onde dói. Então se está doendo, é genuíno, é verdadeiro. E muitas vezes a pessoa, ou por ignorância, ou por medo, ou por N questões, eu não estou aqui julgando a outra pessoa, mas trazendo reflexão, né, acaba agredindo a gente no sentido não físico. A maioria das agressões, pelo que eu vejo na clínica, não é mais física, né? Que bom. Ainda tem muito, claro, mas a agressão é moral, a agressão é psicológica, né? Pelo domínio do medo, e a pessoa, às vezes, por ter essa questão ainda muito aberta, a outra pessoa acaba criando um certo domínio na pessoa, o que faz com que essa pessoa se sinta reprimida, se sinta com medo mesmo, mas ela nem percebe o medo. Claro que uma parte dela ama, uma parte dela gosta, uma parte dela entende. São pessoas que têm muita empatia, tem empatia pela questão do outro, até entende o porquê o outro fez o que fez. E eu acho isso incrível também, mas não tem como eu amar o próximo se eu não estiver me amando. Então, não tem como o outro mudar se eu não mudar. Então, o mudar num primeiro momento é o reconhecer o que dói, onde dói. Reconheci, então dói. Quando você fala que eu sou burro, quando você me chama de ignorante ou coisa parecida, isso dói. E aí comunicar o que dói. Para o outro, às vezes, perceber que dói. Porque, às vezes, dependendo da cultura que ele veio, do ambiente que ele estava... Era normal, né? Era normal. E ele, para ele, talvez nem esteja agredindo, mas a partir do momento que o outro mostra para essa segunda pessoa, a pessoa mostra para o outro, né, que aquilo agride, que faz mal, o outro está consciente. Então, é um dever para conosco e para as relações eu dizer e mostrar o que dói, onde dói e por que dói. E, de certa forma, dar ao outro a oportunidade também de refletir sobre isso, né? Eu acho que isso é um ponto também. Marcelo, perfeito. Porque é exatamente isso. Muitas vezes, quando a gente está no processo terapêutico, o outro realmente toma um susto, sabe? E ele... Porque ama, porque tem uma relação. Teve uma relação saudável que foi adoecendo, normalmente assim. Então tem um saudável ainda, né? E a grande maioria das pessoas que nos procuram na clínica, casais, né? As relações, elas estão... Eu até coloco no livro, tem uma técnica para ajudar as pessoas a entenderem isso. Estão no meio a meio, né? A maioria. Então, no meio a meio. Então, tem muito amor, saudável, mas outra parte está doente, está adoecida. Então, o primeiro passo é reconhecer, é ter esse conhecimento. Então, como é que o outro vai entender o que dói se eu não digo o que dói? Que é o que eu estava falando. Pronto, disse. E aí é onde eu expresso. E aí vem as outras partes, que é não permitir mais a agressão do outro. Sim. Então, muitas vezes a agressão vem, isso é um ponto que às vezes as pessoas às vezes não entendem no primeiro momento, talvez até minha fala aqui pode ser que gere isso, mas assim, muitas vezes a agressão que me vem é porque eu permiti que veio. Não estou dizendo que a culpa da agressão é minha, não é isso. Mas se eu permitir, eu acabei permitindo. Agora, quando eu paro de permitir, pronto, não tenho responsabilidade nenhuma. E muitas vezes eu descubro que a outra pessoa para de agredir. Agora, quando a pessoa se posiciona, se coloca em primeiro lugar, aprende a se amar, e claro, ama o outro também, e o outro continua no mesmo comportamento, é o que eu sempre falo. Relacionamentos abusivos, ou a pessoa muda, ou a pessoa se muda, né? Então, porque ninguém mais aceita, né, algo
menos do que a gente merece. Então, perdoar nesses casos é exatamente isso. Impor limites, dizer não, chega, basta, eu não gosto, eu não quero mais. E aí a gente se perdoa, porque de repente, num segundo momento, eu falo, nossa, como eu permiti que tudo isso acontecesse? Aí vem senão vai gerar culpa. Aí vem o auto-perdão. Bem, você não tinha esse conhecimento, você não estava nessa clareza nesse momento, você precisou desse processo, tá tudo bem. Né? Aí fica o aprendizado, né? Para novos relacionamentos serem saudáveis. Sim.